O candidato Pablo Marçal baixou o tom após ficar fora do segundo turno das eleições aqui em São Paulo, mas ele pode ter ainda problemas com a justiça. O repórter Misael Mainet chega para nos explicar como é que fica a situação do integrante do PRTB agora, depois, fora da eleição em São Paulo. Misael, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Ele pode responder por difamação eleitoral, também por falsidade com fins eleitorais e possivelmente por associação criminosa. Muito boa noite para você, Tiago, e para você que acompanha o jornal Jovem Pan. Essa é a situação do então candidato Pablo Marçal, do PRTB. A investigação contra Marçal está na Justiça Eleitoral na esfera criminal. Quando o inquérito for concluído, aí sim segue para o Ministério Público, que pode propor uma ação penal. Vale lembrar, a gente vem acompanhando isso dia a dia, o que aconteceu em relação a Pablo Marçal, que postou nas redes sociais um falso laudo contra Guilherme Boulos, apontando que Boulos seria um usuário de drogas. A Polícia Federal e também a Polícia Civil, no último sábado, concluiu que esse laudo é falso. As assinaturas do médico responsável foram comparadas por uma perícia técnica e já tem, então, essa conclusão de que esse documento não é válido, portanto, registra a falsidade. Ontem à noite eu estive na casa do agora candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Depois da derrota, ele reuniu a imprensa e a gente voltou novamente nesse caso. Ele disse que é a última vez que ele falaria sobre isso e disse que ele apenas postou, que ele não postaria jamais uma notícia falsa sem verificar, que ele teria verificado a notícia e aí postado. Ele apenas postou, foi isso que ele disse. Portanto, ele tem esse argumento, E aí ele diz que a equipe dele também verificou. Mesma situação sobre o Twitter, o antigo Twitter, agora chamado de X. Ele disse que foi uma pessoa em Portugal que usou a rede social dele X e que ele não tem nada a ver aqui no Brasil. Pablo Marçal ainda continua com as redes sociais dele bloqueadas depois de uma determinação do STF. Inclusive tinha também o prazo, para que ele se justificasse aí em depoimento a Alexandre de Moraes, ministro do STF, e a situação dele agora é essa. Ele pode responder por esses crimes eleitorais e em base de tudo isso que aconteceu. Ontem à noite, Pablo Marçal baixou bastante o tom, pediu desculpas à imprensa, também pediu desculpas até a José Luiz da Atena, que atingiu o próprio candidato com uma cadeirada, diz que não vai mais se candidatar à Prefeitura de São Paulo e que deve voltar como candidato, possivelmente pelo PRTB, para ser governador em algum estado ou ainda para tentar a presidência da República. Pablo Marçal ontem também disse que foi desproporcional a queda das redes sociais dele, acontecidas aí pelo STF. Esse é o cenário envolvendo o ex-candidato Pablo Marçal. Tiago, voltamos com você. Isso. Misael Mainet trazendo as informações sobre o candidato derrotado Pablo Marçal. Bom trabalho para você. Vou chamar o Cristiano Vilela em relação ao que pode acontecer com ele, A gente, inclusive ontem na nossa cobertura e sábado também aqui no Jornal Jovem Pan, a gente se especulava, obviamente, antes de saber o resultado, do que poderia acontecer, se ele poderia ter a chapa cassada, até mesmo se fosse eleito. Mas agora, já com a candidatura fora do baralho, não é, Vilela? Ele corre algum tipo de risco de perder os direitos políticos e talvez esse plano para 2026 não se configure? Continua assim, viu, Thiago? Continua assim, porque a ação, que é a ação própria para eventualmente investigar esse tipo de conduta e acabar levando, se for o caso, a uma decisão que venha a suspender os direitos políticos ou algo do tipo, é uma ação que ainda poderá ser ingressada pelo Ministério Público ou por outros interessados até o prazo da diplomação dos candidatos. Então, e nós sabemos que, inclusive, o Ministério Público Eleitoral já está investigando o caso, analisando. Caso haja uma continuação, um processo e, ao final do processo, uma condenação, essa condenação poderá, sim, levar às restrições dos direitos políticos e, eventualmente, acabar fazendo com que o candidato não consiga mais ser candidato nas eleições seguintes.
Ô Dora, pelo menos a eleição aqui em São Paulo mostrou que ele tem potencial eleitoral, obviamente, né? Praticamente empatado com o primeiro e com o segundo colocado. Eu te pergunto, esse potencial pode ser levado para as próximas eleições? De que maneira ele pode aproveitar isso e vai aproveitar isso se não houver uma decisão da Justiça Eleitoral em contrário? Pois é, primeiro depende de tudo isso que Vilela acabou de nos explicar, né? Em segundo lugar, eu também fico pensando, por isso que eu até perguntei para o Cristiano Noronha, da Arco Advice, se havia consistência nesse capital. Vai depender do rumo que ele vai tomar. Esse rumo que ele adotou aqui agora deu a ele projeção, ele conseguiu muitos votos, um montante significativo, mas perdeu por um tris e por uma transgressão. E eu faço uma conexão com aquela eleição de 2020, em que a Carla Zambelli, correndo armada atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo, e o Roberto Jefferson dando um tiro em policiais, a isso se atribui a perda da eleição, da reeleição do ex-presidente, do então presidente Jair Bolsonaro, que também foi por um tris, foi por uma margem ínfima. Então a gente vê que a transgressão, a lacração, o exagero, isso cobra um preço, né? E aí, por exemplo, o Bolsonaro está inelegível e o Pablo Marçal pode ter o mesmo destino. Então, qual é a moral da história? A transgressão não é a alma do negócio, pelo menos não no Estado de Direito.